Olá, estamos aqui no Estúdio Sensória, mais uma vez com um convidado ilustre e hoje o tema é pele, cuidados com a pele, envelhecimento, prevenção. Isso. Né? Então vamos conversar com a doutora Carolina Felipe, que é super especialista no assunto, e a gente vai conversar sobre esse tema e desvendar algumas coisas, desmistificar outras. Não é, Carol? É uma satisfação enorme estar aqui, vou compartilhar com vocês sobre minha trajetória, sobre os tratamentos que eu faço na clínica, as perguntas que eu mais recebo. Eu tenho um Instagram também super ativo, né? Minhas redes sociais são super ativas e isso é muito legal porque a gente consegue trocar muita coisa. Eu acho que a gente tem que somar, trazer conhecimento. E eu tô aqui pra isso, vamos conversar muito. Então, gente, eu tenho uma colinha, tá, Carol? Porque sabe como é que é, né, gente? Faz parte, a gente melhora a cara, mas, né, óculos a gente só usa, não tem jeito. Vamos lá. Me fala um pouco da sua trajetória e o que te levou a se especializar em cuidados com a pele e prevenção do envelhecimento. Tá. Eu vim pra Vitória, eu não sou daqui, né, eu sou de Minas. Eu vim para Vitória, eu estudei na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, depois eu fiz residência médica em dermatologia aqui na Santa Casa. E, para falar a verdade, meu primeiro contato com a dermatologia, que eu me apaixonei, assim, tinha um programa de atendimento dermatológico aos pomeranos aqui no Espírito Santo. Então a gente fazia uma caravana todo mês, que ia daqui de Vitória para Paraju, para São Gabriel, para vários lugares no interior, em que a gente atendia vários pacientes de pele muito branca, que são descendentes, né, de alemães, de italianos. Então, esses pacientes sofrem muito com câncer de pele e a gente fazia esses mutirões, atendia aí 250, 300 pessoas por fim de semana, então era assim, mágico. E foi meu primeiro contato com essa paixão. E com isso, então, eu resolvi fazer dermatologia. Entrei na residência e eu nunca imaginei que eu fosse fazer estética. De verdade, assim, não era o que eu mais queria quando eu entrei e fui apaixonando pelo caminho. Gosto muito de clínica, gostava muito de tratar as doenças, mas no meu terceiro ano, que foi quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre o envelhecimento, os impactos sociais, a forma como a mulher, principalmente, né, se enxerga, os homens também, hoje cada vez se cuidando mais, eu fui me apaixonando por aquilo, fazendo mais cursos por fora e é isso, o consultório, a demanda me levou para esse lugar e hoje eu sou absolutamente realizada, assim, amo mesmo. Então, você já me contou que você tem uma experiência pessoal em relação à sua face, não é? Você já teve uma mudança na face que foi significativa, expressiva e impactante na sua vida. Como é que isso, como é que você pode falar pra gente da importância dessas alterações, né? E como é que isso é feito de uma forma responsável? Tá. Essa mudança ocorreu durante a residência, então eu ainda não sabia que eu queria fazer estética, mas vamos lá, aos fatos. Em 2020, foi durante a pandemia ainda, eu com a máscara, eu estava respirando com muita dificuldade, estava com desvio de septo e o meu nariz, gente, vocês não entendem, eu tinha um complexo de inferioridade, assim, uma coisa que eu não conseguia olhar para as pessoas no ambiente que eu chegava, eu estava sempre chegando num restaurante, numa reunião, que seja, eu olhava para baixo, porque eu tinha um complexo do meu nariz muito grande. Eu fui chamar de todos os nomes, todos. Sabe aquele bullying, né? Então, assim, era tucano, pica-pau, Pinóquio, todos os nomes. E eu cresci com isso e com dores, de verdade, assim. E eu nunca pude, antes disso, fazer a cirurgia. E quando eu resolvi fazer, em 2020, eu vi a minha vida mudar completamente. Eu percebi que depois dessa cirurgia, eu entro nos lugares muito mais confiante, eu me endereço às pessoas de uma forma muito mais assertiva, direta, posicionada, isso é muito importante, isso teve reflexos então no meu comportamento com as pessoas, a forma como hoje eu também me posiciono na internet é, sem sombra de dúvidas, também resultado, né, dessa transformação e a partir deste momento eu já fazia injetáveis, já trabalhava com transformação, com estética, mas eu dei mais valor ainda
para isso. Eu vi que uma chave virou na minha cabeça depois que eu fiz essa cirurgia, essa rinoplastia. E aí eu me entreguei muito mais e eu comecei a considerar também muito mais as queixas dos meus pacientes, porque tinha muita gente que me falava, Carol, não precisa operar, que é isso. Então, quando uma paciente chega com uma queixa, hoje em dia eu posso não ver que aquela queixa é grande coisa, mas para ela é. Então, sendo para ela, é muito importante que eu respeite, acolha e transforme, para que a pessoa de fato se posicione de outra forma. E eu vejo isso acontecer e é maravilhoso. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Com qualquer modificação que se faça. Sim. Claro que hoje existem os exageros, mas é muito mais controlado, tem muito mais tecnologia também, né? O que você fala a respeito dessas técnicas que se usa em prol desse retardo do envelhecimento? Porque como isso impactou na sua vida, eu sei que você fez, além da rinoplastia, você faz os procedimentos, né? Sim, sim. Mas de uma forma natural, né? Como é que você acha que as pessoas devem fazer isso de uma forma consciente? Como é que é você buscar esse tipo de procedimento, sabendo que não é para todo mundo, né? Nem tudo é para todo mundo, não é isso? E nem a fórmula é a mesma para todo mundo também, né? Sim, hoje em dia, com essa disseminação de informação, as pessoas já chegam perguntando, doutora, eu queria fazer o procedimento tal. E aí, doutora, eu quero chegar e quero tratar, coloca aqui, um preenchedor, um ácido hialurônico aqui no meu bigode chinês, que tá me incomodando, tô derretida. E não é bem assim, não é só chegar e aplicar ali porque ela pediu. Existe uma avaliação médica, existe uma profundidade no assunto que é muito mais do que só pegar e injetar. Injetar se torna fácil, difícil é indicar o correto para cada pessoa, sabe? E o que eu vejo é que eu tenho uma vertente totalmente pro lado de uma aparência mais natural. Eu sempre falo com os meus pacientes que o bom procedimento, o procedimento bem executado é aquele que ninguém sabe que você fez. Porque se aparece demais, claro que você tem aí contato com uma pessoa que te conhece a vida inteira, você faz alguns procedimentos, essa pessoa mais próxima vai notar. Mas vamos dizer que você conheça uma pessoa nova depois dos tratamentos. Eu tô falando que essa pessoa nunca vai saber que você fez. Então esse é o meu propósito, é o meu estilo de trabalhar. E aí, como então escolher um dermatologista, um profissional que vai por esse lado mais natural, mais conservador? Primeiramente, olhando para o rosto, para a aparência da pessoa. Porque é muito comum, eu já recebi pacientes de outros profissionais que falam assim, nossa doutora, o negócio desandou, eu fiquei com a boca desse tamanho, você pode tirar para mim? Ela falou que ia ser super natural, mas aí me mostra a foto, é uma pessoa que é toda desproporcional. Porque tem essa questão anatômica da proporção que precisa ser avaliada, né? Não é o critério para uma pessoa é completamente, né, para outra pessoa é completamente diferente. Não, né? a forma de aplicação muda de anatomia para anatomia. Ninguém tem um lábio igual ao outro. Então não adianta você chegar, olha, eu quero o lábio da Angelina Jolie. Você tem o rosto da Angelina Jolie. Proporções. Então você tem as proporções dela, não dá pra... Porque é isso. E às vezes é um ajustezinho, né? Às vezes é uma pouca coisa, você consegue um efeito incrível se você trabalhar dentro dessa E questão. Natural, assim, respeitando o formato daquela pessoa, o quanto que a gente quer ali de abertura do olhar. Eu gosto muito dessa parte de qualidade de pele também. Já foi a época em que a gente fazia aquele monte de preenchedor, né? A harmonização, eu não uso esse termo, eu acho que banalizou muito e ficou muito artificial. Quando a gente fala hoje de harmonização, infelizmente a gente tem um estigma aí de já pensar num rosto todo quadrado, sem personalidade, né? Sem personalidade, todo mundo igual. Porque essa é uma outra questão, porque parece padronizou, que, né? Virou uma nova espécie de gente, exatamente, né? Tipo assim, ficou todo mundo igual, novo... Inflou, na verdade mudou formato e hoje eu vejo que muito mais pro tratamento de qualidade de pele, a gente consegue redensificar essa pele, deixá-la firme de novo, voltar com ela para o lugar, diminuir as rugas, diminuir as manchas, porque mudar formato não vai tratar a pele. Então eu falando um pouco assim de cada procedimento, um preenchimento, uma harmonização, se usado só esse ácido hialurônico, muda formato, mas não deixa a pele boa. É a mesma coisa com cirurgia, por exemplo. Uma cirurgia plástica, ela não substitui o cuidado dermatológico.
Então, quando uma pessoa, e eu tenho muito isso, tá? Que a paciente chega lá, às vezes ela tem um grau de derretimento um pouco maior, é uma pele mais madura, teve essa flacidez, fala, doutor, o que você pode fazer? Eu sou muito sincera, extremamente transparente e, olha só, o seu caso, né? O seu caso é cirúrgico. Primeiro reposicione para depois a gente tratar a qualidade de pele. Então tem que respeitar as etapas também. Agora eu entendo que tem cada paciente que está numa fase ou que não aceita ser submetida a procedimentos cirúrgicos. E aí, nesse caso, a gente chega num acordo, né? Que expectativa, alinhamento de expectativas do que pode ser feito. Então, o meu trabalho é muito baseado em transparência, em alinhamento de expectativa e naturalidade. Eu acho que isso é muito importante. Me fala... quando a gente considera que a pele também é resultado de um estilo de vida, sim, não é? Então, nossos hábitos, tudo o que a gente consome, o que você pode falar sobre isso? O que é o pior que a gente pode fazer e o melhor que a gente pode fazer para ter uma pele, né, que tenha uma qualidade, né, sistêmica, digamos assim, né? Sim. Porque tudo tem repercussão, exatamente. Né? Hoje em dia, muitas doenças inflamatórias da pele, como acne, rosácea, psoríase, dermatite atópica, são dessa parte clínica, a gente sabe que tem muita relação com ingestão de alguns alérgenos ou de alguns componentes de leite, enfim. Não existe essa restrição, não é ruim para todo mundo, tá? Mas existe sim essa relação com que a gente se alimenta e como a pele se manifesta. No quesito estética, hoje em dia é muito difícil que a gente veja pacientes desnutridos, sem um consumo assim basal de proteína, sabe? Por exemplo, que é uma pessoa vegana ou uma vegetariana. Você acompanha certamente, né, com as taxas para ver se a sua vitamina B12, ver checar de outras formas, né, se não tem uma anemia aqui e ali, isso é muito importante. Mas o estilo de vida no sentido de se alimentar adequadamente com todos os macronutrientes, proteína adequadamente, carboidratos, gordura, de forma equilibrada. Isso com certeza vai trazer uma pele mais firme. Agora, muito mais do que esse consumo do alimento, a gente se expor ao sol, por exemplo, traz a exposição solar traz um dano maior, inclusive, do que uma má alimentação, sabia? E aquela pessoa que passou a vida inteira, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho 56 anos e na minha adolescência tomou todo o torrão possível. No jogo com Coca-Cola. Isso. Minha mãe era assim também, gente? Eu falo com ela, não fala não. Gente, pelo amor de Deus, não tem jeito, né? Tem que tratar, porque é cumulativo, não é isso? É cumulativo e às vezes irreversível. Sim. Tá? Porque durante a adolescência, conformar no sentido de lá, décadas atrás, você tomou uma exposição solar, uma radiação que foi suficiente naquela época para fazer alguma alteração no seu DNA, vamos dizer. Aquilo pode permanecer em silêncio durante muito tempo, décadas, e aí vir a se manifestar com, às vezes, um câncer de pele, muito tempo depois. Mas o que a gente vê em relação ao envelhecimento é o aparecimento de rugas mais profundas, uma pele que fica mais fina, sabe? Os pacientes mais idosos, às vezes, que fica com aquele monte de roxinho, sabe? Isso daí também é em decorrência de uma destruição do colágeno por conta do sol. Manchas também aparece bastante, as melanoses, que são aquelas manchas senis. Sei, eu tenho um monte, branquinha. Isso tudo aí é do sol que você tomou lá atrás. Pois é. E não tem como a gente reverter 100%. Então, por isso que é importante para a geração de agora, que vai se expor, que ainda tem essa oportunidade de saber como se comportar, porque na época não era comum. Não, era queimar, torrar mesmo. Torrar. E assim, no Brasil é um padrão de beleza ser bronzeado. Sim. Então, isso também é algo que vale, é cultural. Então, quando as pacientes falam assim, doutora, eu posso
Eu posso fazer bronzeamento artificial? De forma alguma, nunca jamais. Nunca jamais. Nossa. Mas e natural? Uma coisa importante, todo bronzeamento, toda pigmentação, todo aquele bronze bonito que a gente ama, e eu amo também, acho bonito, acho lindo, mas essa pigmentação é uma resposta inflamatória do seu corpo. Ixi. Ixi. Ai. Então, quando você toma um sol e a sua pele fica morena, pigmenta, isso naturalmente é uma resposta, Entendi. né, que houve um dano ali que o seu corpo está tentando compensar. Então, não existe bronzeamento saudável. Nem 10 horas, até as 9, pegar aquele solzinho, como é que é esse horário? Eu não sou do sol? terrorista, primeiro, Tá. eu não sou terrorista, Vamos não lá, acho aliviar. que... Exatamente. Qual é a parte que a gente pode deixar exposta? Não, olha só, eu não gosto dessa de, dermato que proíbe tudo, que não pode tomar sol, tem que usar burca. Não, não é assim, tá? Eu inclusive, sou uma pessoa que eu amo estar ao ar livre. Eu direto tô tentando alguns esportes aí, vou tentar um surf, faço um caiaque ali, né, um remo. E pra mim é muito importante. Inegociável, inclusive. Inclusive, eu já vou entrar numa outra coisa aqui. Eu tenho melasma, e o melasma é essa mancha que dá e ela piora muito com o sol. E eu tenho que ficar camuflando aquilo, porque funcionaria muito melhor se eu parasse de tomar sol por completo. Mas eu não acho isso Mas aí viável. tudo bem, né? Eu, assim, né? Abrir mão, botar uma maquiagem. Exato, eu prefiro botar uma maquiagem e ser feliz. Sim. Né? Agora, quando eu me exponho, eu aplico protetor daqui até o dedão do pé. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Minhas Eu não deixo de caminhadinhas me com- expor, mas eu me aplico, eu me protejo. Minhas caminhadas com braço sem protetor. Em perna relação, sem porque as protetor. pessoas perguntam, em relação à vitamina D, Exato. né? Então assim, doutor, mas eu nunca mais vou tomar sol, não posso tomar sol? Não, para você tomar para você ter uma quantidade suficiente de vitamina D, basta 10, 15 minutos você tomar sem protetor solar nos braços, no caminho da Já padaria, carrega. já recarrega, já exatamente. Esse é um tempo suficiente para que haja essa produção de vitamina D, mas após isso existe um dano solar. Então, tome seu solzinho e não pode ser antes de 10 horas da manhã, porque o raio que estimula a vitamina D é justamente o raio UVB, que é o meio-dia, que todo mundo fala para evitar. Então, aí, vivendo e aprendendo, né? Tá, vamos lá. Muita coisa. Aula teórica agora, Olha, gente. fiquei até nervosa com esse negócio de caminhar, porque eu adoro caminhar. Pode caminhar, dou não uma tem fritadinha. problema. Bota uma camisa UV, passa um protetor e vai ser feliz. Desse jeito pode. Ai, meu Deus do céu. Mas, por exemplo, cigarro e álcool... Cigarro, não. Então, Cigarro, e sim. álcool, pelo amor de Deus, né? Não, totalmente. Inimigo. Sol sem proteção. Cigarro com aquele monte de radical livre destruindo o seu colágeno. A gente vê que tem uma repercussão, as pessoas enrugecem, né? Elas envelhecem, aparecem muito mais rugas do que uma pessoa que não fuma. Então, sem titubear, não E pode. agora tenho ouvido muito falar que não existe tolerância segura para o consumo do álcool, né? A gente também prefere ser feliz de vez em quando. Gente, uma tacinha não dá nada não, gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho. E aí a gente já falou dessa questão da autoestima, porque a gente trabalha muito essa repercussão. Você tem alguma história de alguém que tenha, além de você, que foi uma história incrível, que eu tenho certeza que, como você falou, isso te motivou a ter um pouco mais de empatia em relação... Totalmente. Né? Porque o que eu percebo é que também tem um discurso de que acha que tudo é um absurdo, né? Esses radicalismos de procedimento para quê? E plástica para quê? Costumes com quem você é, e seja você mesmo com a sua identidade, assim que... E aí as pessoas carregam dores, às vezes, como você tinha, né? Dores a vida inteira que impacta não só na sua postura, atitude, mas no seu emocional, no seu rendimento. Totalmente. Né? Relacionamento. No seu né? relacionamento. Você como uma pessoa segura, você trabalha melhor, você tem uma relação mais saudável com as pessoas, não é isso? Nossa, tem várias histórias. Então, conta pra gente uma história que você acha que impactou muito
além da sua, claro que a gente vai colocar fotografias e vamos ilustrar. Eu tenho uma paciente que ela chegou com queixa de acne da mulher adulta, então ela já estava ali em torno dos seus 30 e poucos, 40 anos, com o rosto absolutamente manchado, muito manchado, de uma acne recidivante, persistente ali, e ela sentou e começou a chorar. Sentou e começou a chorar, porque é um estigma da vida dela. Doutora, eu não deixo meu marido me ver sem maquiagem. Quantos anos? 30 e poucos anos. 30 e poucos, quase 40, eu acho que foi 38 por aí. E ela falou, eu não deixo meu marido me ver. Eu acordo, vou correndo pro banheiro para passar maquiagem para que ele não me veja. É um transtorno muito grande na minha vida. Eu não saio mais sem maquiagem para lugar nenhum. Eu evito estar socialmente com as pessoas me perguntam o que é isso, e eu nem sempre a maquiagem consegue tampar tudo. E aí a gente começou, né, um tratamento, tá evoluindo muito bem, mas é um estigma. Dói profundamente, psicologicamente, Sim. Emocionalmente. Porque você já cria uma defensiva, né? Totalmente, a pessoa não se enxerga na pele dela, ela simplesmente olha e fala, não gosto do que eu vejo. E a sensação, talvez, é que já chega perto do outro, já se defendendo. Já está me julgando. Até, inclusive, essa relação da acne, que muitas vezes inflamada, ela é meio repulsiva, né? Porque inflamada tem o pus, tem Exato, assim, processo ainda inflamatório. existe uma ideia de que é falta de higiene. Às vezes ainda existe uma ideia de que a acne é uma falta de cuidado. Eu sou especialista em acne, eu trato muita acne, todos os dias chega paciente para acne para mim, para tratamento de acne. Com laser? Com luz pulsada, peelings, às vezes medicamentos orais também, porque como é uma doença inflamatória crônica, não é falta de cuidado, não é falta de higiene. Às vezes a gente tem que pesquisar ali com exames de sangue um desbalanço hormonal, um desbalanço de vitaminas e proteínas e outras coisas. Então isso daí é tudo rastreável e requer um acompanhamento contínuo. Eu ouso dizer que a acne muitas vezes pode não ter cura, tá? Isso é uma loucura, assim, e cada vez mais pacientes. Muito por conta de estilo de vida, muitos hormônios, está na moda aí fazer reposição sem acompanhamento, que é uma loucura, nunca façam isso. Existem, né, os riscos na pele, reposição mas hormonal, né? Muito mais do que isso, os riscos também cardiovascular, risco de infartar, né, ter um AVC, é uma loucura, isso não façam, por favor. E existem procedimentos que minimizam bem as cicatrizes também, né? Então, as cicatrizes de acne, elas são um perrengue para tratar. Isso é muito frustrante para o paciente e para o médico, tá? A acne, então, ela traz estigmas de muitas formas, porque ela te adoece mentalmente, porque você tá o tempo todo com aquela inflamação no rosto, às vezes dói. Eu sou uma pessoa que eu tive acne, então eu tive que tratar, usei Roacutan, e eram aqueles nódulos inflamatórios super doloridos, de deitar no travesseiro e doer, dar um beijo no marido e dar choque. Então, assim, é horrível, horrível. Mas tinha um monte de espinha. Um monte de... E assim, nem eram muitas, tá? Mas eram... Uma grande. Uma ou outra grande que, nossa, me descompensava. E, então, a acne inflamatória é isso, é muito ruim, mas as consequências da inflamação também geram cicatrizes. Pode ser uma cicatriz que é mais profunda e aí fica com aquela pele com textura irregular. Isso daí é dificílimo de tratar, dificílimo. Mesmo com peelings profundos, teve uma época que a gente estava fazendo muito fenol para isso. Você lembra do peeling de fenol? Sim. Que ele foi proibido, ainda está proibido no Brasil. O Por que eu conta espero de pessoas, né? Mas assim, é meio que punir quem faz direito. Quem faz direito, justamente, porque no mundo inteiro o peeling de fenol ele ainda é liberado e tem segurança e eficácia comprovada em vários artigos científicos, mas aqui no Brasil tá essa palhaçada que tá proibido ainda. Mas vai voltar, eu sinceramente acho que vai voltar. Você é defensora do... Eu sou super defensora. Eu já vi que você fez eu sou habilitada para isso, né? Bem sucedidos, né? Porque pode fazer em várias profundidades também, né? Exato, você pode fazer mais leve ou mais... Pode, dependendo do grau de envelhecimento, do grau de cicatriz.
Então tem que dosar, a pessoa que faz é que dosa ali quanto que vai aprofundar. Né? Mas para cicatrizes de acne, em geral, a gente precisa de aprofundar bastante. Sim, porque a textura, né, da espessura da pele engrossa, né? Eu gosto de sempre associar várias técnicas, sempre a associação de técnicas sempre traz resultados mais sofisticados, mais duradouros. Então, mas é isso, nada é da noite pro dia, principalmente na pele. A gente tem que esperar alguns meses, algumas sessões. Então, é ter ciência que a pele leva tempo para cicatrizar, entende? Então, eu entendo que é frustrante. Uma vez eu li que pincéis de maquiagem sujos podem trazer também acne. Ou... Às vezes é mais sujo do que a barba, assim, sabe? Então... Isso é um ponto importante, viu, gente? Porque a gente fica usando o pincel de maquiagem com preguiça de lavar. Não. E fala um pouquinho sobre isso, as consequências das bactérias, né, que ficam ali. Isso. A recomendação é que você lave pelo menos toda semana, sabe? Usar ali, às vezes, um sabonete de rosto mesmo, uma água mais morninha. Para lavar. Um shampoo também, que você não estraga o pincel, trata as cerdas e não deixa aquele negócio repuxado. Mas é importante que lave, porque aquele acúmulo de resíduos da pele ali é um meio muito propício para a proliferação de bactéria, de fungo. Então, isso pode tornar a pele mais inflamada. E acaba realimentando, porque você pega o pincel sujo, coloca na maquiagem. Exato, aí contamina tudo. Maquiagem também. Aí contamina né? tudo. Aí é Tem que terrível. trocar tudo, gente. Imagina, com o valor de maquiagem boa, é melhor fazer isso. Não, Falando em maquiagem boa e maquiagem ruim, as pessoas também associam coisas, valor, né? Às vezes tem maquiagens que são caríssimas e que podem não ser tão boas assim. Como é que é essa questão da maquiagem, da escolha da maquiagem, dos produtos? O que você aconselha? Tanto da maquiagem quanto dos cosméticos, tá, gente? Não é porque um cosmético, um protetor solar... Tem várias dicas boas lá no Instagram. Tem, direto eu coloco lá. Por exemplo, pele 35+, pele 40+, tudo tem uma indicação para cada faixa etária. Mas a questão é que nem sempre o cosmético mais caro vai ser o melhor. Qual que é a diferença? Em geral, as marcas mais caras, elas investem mais em veículos que são mais... um toque mais seco, um toque mais aveludado, uma fragrância que seja mais exclusiva, uma embalagem que é chamativa, um marketing que paga o ator tal, a atriz tal para fazer, isso tudo agrega, né? A gente sabe é custo. É custo, tudo isso gera um repasse para quem está consumindo. Tem, claro, algumas moléculas que são patenteadas, são anos de evolução para aquilo ali chegar a ficar pronto e que sim, tem alguns testes de eficácia que funcionam, mas isso não quer dizer que as fórmulas mais básicas, sem cheiro, com as embalagens todas iguais, vocês já devem estar sabendo aí de qual marca que eu tô falando, tem algumas marcas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que hoje tá muito em alta e funciona. Funciona, é super baratinho. Você vai encontrar sérums aí de R$60, R$70, mas se você quiser usar o de 300, 400, nenhum problema. É só porque o toque, a fragrância, a embalagem vai ser diferente e o custo vai ser maior. É mais da sensação que a pessoa quer ter, porque a gente gosta também de uma exclusividade, de uma frescurinha. A gente gosta de uma frescurinha, não dá pra falar que é bobagem, não é bobagem, não é. Mas o baratinho também funciona. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de usar porque diz que não pode comprar o caro. Exatamente, o ponto é todo esse. É a questão, não deixe de usar. Porque é importante usar e buscar uma solução dentro do orçamento possível. Tem para todo mundo. E tem isso é todo mundo. Muito importante, porque até dentro da consulta, quando a paciente chega no momento de eu prescrever a paciente, por exemplo, pergunto, e aí, como é que é seu perfil? Você gosta mais de um frufru, gosta de viajar, passa num free shop, gosta de um produto de luxo, ou quer manter o orçamento mais enxuto, menos etapas, manipulado. E olha só, manipulado é incrível, tá? Incrível. Incrível, eu amo. Sim. Amo. Você me passou um manipulado que é meu queridinho. Tá? Nossa, eu amo.
Porque o manipulado, ele é realmente personalizado. Personalizado, né? E aí você vai, às vezes a pele da pessoa é mais sensível, você consegue ajustar a concentração ali para o que a pessoa vai tolerar. Uma coisa também é que os cosméticos um pouco, né, da classe I mais cara, eles também costumam ser um pouquinho melhor para peles sensíveis. Então tem essa diferença. Uma tecnologia que irrita um pouco menos a pele. Entendi. Bom, então, a gente queria falar sobre muito mais. Gente, eu falo horas. Ai, gente, eu também adoro. E eu acho que esse assunto... Rende sempre. Esse assunto rende. E a gente tem que se preocupar mesmo, não só com o aspecto visual, mas com o aspecto emocional, que a gente fala muito, como existe uma ligação importante entre a parte de dentro, a parte de fora. Uma coisa está muito interligada à outra, então a gente tem que falar sobre isso. Não pode desprezar o assunto. Não é futilidade. Não é futilidade, sabe? Pessoas muitas vezes que estão magoadas ali, que estão cheias de dores e falam, vêm com esse discurso de que é futilidade. Muitas vezes eu vejo que isso daí é uma, sinceramente, a pessoa ela está se, como é que se fala aquele termo? Se castigando. Se castigando, é isso aí. Sabe? Porque tem que cuidar das próprias dores, sabe? Sem preconceito. E quando a gente fala sem preconceito, é de todas as formas. Totalmente. Não é? Porque a gente não pode ter um discurso de não tenho preconceito, mas eu acho um absurdo aplicar um botox. Acho ridículo fazer não sei o quê. Então o preconceito passa por aí também, né? Porque a gente não sabe a dimensão da dor da pessoa quando ela vai lá e acessa um tratamento de pele, um procedimento estético. Realmente pode ser transformador. Pode mudar tudo. Eu vejo isso quando eu trabalho a questão da vestimenta e também trabalho a questão da face. O corte de cabelo. O corte de cabelo, a maquiagem. Tudo complementa. Tudo, sabe? O quanto isso impacta. Então, acho que estamos fazendo um apelo, né? Para que quem acha que é futilidade, para que comece a prestar atenção. Namora o assunto, compra um produtinho novo dentro do seu orçamento. Permita-se. Ao invés de ficar se acostumando com a dor, Exato. não é isso? Toma uma providência e resolve essa questão que vai impactar em todos os aspectos. Concorda, Carol? Totalmente. Se trata com mais carinho, se dê uma oportunidade de conhecer um aspecto novo de cuidado com si mesmo. Então, isso relaxa, né? Para viver a vida da melhor forma possível. Com certeza, gente. Nossa, muito bom. Amei gente, aqui hoje. Que delícia, hein? Amei, de verdade. Teremos outros. Carol, vamos fazer algumas outras coisas juntas aí. Bora. Amei. Obrigada, gente. Até a próxima.